gravar um vídeo é muito difícil. Então, gente, vamos lá. Meu nome é Vitória e eu tô criando esse canal no YouTube porque eu senti que era algo que o Espírito Santo já tava me pedindo há algum tempo. E eu tava sempre protelando, inventando uma desculpa pra não fazer, pra não ir. E, enfim, eu tomei vergonha na cara e decidi obedecer. E então esse canal no YouTube ele vai ser pra isso. Pra falar sobre as minhas experiências com Deus, os meus altos e os meus baixos, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, o que tem sido revelado a mim. E vai ser sobre isso o foco do canal. E eu queria começar esse primeiro vídeo falando sobre as coisas que eu fiz, as atitudes que eu tomei que me fizeram ter uma intimidade maior, uma profundidade maior com Deus. E eu quero começar falando sobre uma busca desesperada. O que seria uma busca desesperada, irmãos? Eu acho que uma busca desesperada é realmente aquilo que você faz com desespero, tipo, com ansiedade, tipo, eu quero muito, eu preciso disso, então você vai lá e você se dá sem reservas. Por que eu tô falando isso, irmãos? Porque eu tava vendo uma vida cristã muito acomodada. Tipo, eu me acostumei com a vida cristã, então, tipo assim, eu ia no culto e ok, e eu li um versículo por dia, ok, e eu orava antes de dormir, ok, eu jejuava muito porcamente, tipo, sei lá, 15 minutos e ok, tipo, ah, pra mim aquilo tava bastando, pra mim aquilo tava ok, só que assim, eu tive um despertar, o Espírito Santo me incomodou, eu falei, cara, nossa, o pessoal na Bíblia eles viviam cada milagre, tipo, Deus falava com eles e acontecia isso e era tanta coisa, por que isso não tá acontecendo comigo? Por que tipo, eu não posso ver isso também? E aí, tipo, o Espírito Santo, oh, acorda, né, minha filha? Você faz essa oração xoxa, não jejua, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, só lê um versículo e acha que tá bom, vê uma palavra diferente e não quer saber o significado, não quer saber do contexto, de o que estava acontecendo na época, não faz nada disso e quer viver coisas grandes. Não, né? Então eu comecei a buscar a Deus mais desesperadamente. Eu comecei a jejuar, a orar mais, gente, a fazer um devocional assim intenso, a pedir a Deus pra sentir, pra ver coisas, sabe? E foi lindo, gente. Eu ganhei tanta experiência assim com Deus maravilhosa e a sensação que eu tenho é que tipo, cara, isso sempre esteve à minha disposição e eu comecei a usufruir disso agora. E eu demorei muito pra começar a usufruir disso. E vai ter vídeo aqui falando dessas experiências, né? Mas nesse primeiro vídeo eu só quero falar isso. Então, saia da conformidade espiritual que você tá vivendo. Se você lê um versículo por dia, passa a ler dois. Se você lê dois, lê três. Daqui a pouco você começa a ler um capítulo. Daqui a pouco você lê dois por dia. E aí vai. Se você jejua 1 hora por dia, começa a jejuar duas. Se você, sei lá, é, sabe, se força a ganhar mais tempo na presença de Deus. Se você vai ver um filme, tenta optar por um filme que vai te lembrar de alguns princípios cristãos. Não precisa ser sempre cristão, mas tenta ver um filme que vai te lembrar disso, dos princípios cristãos. Você vai olhar e falar, caraca, isso aqui, ó, Deus se agrada disso, 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 eu posso imitar isso, isso e isso. Isso aqui eu não posso fazer, mas isso aqui dá, tipo, entendeu? Se cerque de pessoas que também estão nessa busca desesperada por Cristo. Se cerque de pessoas de Deus, que falem de Deus e tenta se afastar realmente da aparência do mal, que isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Então a primeira coisa é a busca desesperada. Saia do raso e tente ir mais fundo na presença de Deus, com mais intensidade, fervor, sem reservas. E a segunda coisa são renúncias, né? Que uma coisa anda com a outra. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais fica visível quando você olha para você mesmo. Você vê o quanto que você precisa mudar, o quanto que você precisa melhorar para ficar parecido com Ele, para ficar mais parecido com Ele. Então esse negócio da renúncia vem muito disso. E eu comecei a renunciar a algumas coisas. Eu renunciei às roupas que eu usava, que não convia uma noiva de Cristo usar. E renunciei filmes, assim, séries que não faz sentido pra mim mais assistir aquilo, sabe? Não é uma coisa que me falta. E eu lembro que eu gostava muito de anime. E tava pra lançar o meu anime favorito, os episódios, a última temporada do meu anime favorito. E cara, na igreja tem umas irmãs que elas estavam fazendo um jejum de Daniel. E esse jejum de Daniel era pra você fazer jejum de uma coisa que você gostava muito, né?
E como eu gostava muito de anime, eu fiz o jejum do anime. Foi sangrado, porque eu tava doida pra ver o que que tava acontecendo e tal. E tipo assim, cara, eu tirei aquilo os primeiros dias, foi dolorido, mas depois, tipo assim, parou de doer. E depois que terminou o jejum e eu podia ver o anime, eu assisti, achei muito bom. Mas, tipo assim, depois daquilo, o meu vício por anime parou. Tipo assim, não é uma coisa que eu preciso ver todos os dias, entendeu? E acho que a gente que é cristão, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente tem em vício. Por quê? Se a gente precisa de uma coisa todo dia, uma pessoa, ou seja, qualquer coisa que não seja Deus todos os dias, que a gente não consegue vencer aquilo, isso pode estar roubando o lugar de Deus na nossa vida. Isso pode ser ali uma idolatria, talvez. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pedir o Espírito Santo para falar conosco se a gente precisa abrir mão daquilo, se a gente precisa renunciar, se a gente precisa diminuir as quantidades, para não deixar aquilo atrapalhar a nossa vida com Deus. E a gente tem que ter muito cuidado também, gente, com as coisas que a gente vê, porque isso, querendo ou não, acaba influenciando, do mesmo jeito que música acaba influenciando. Eu sempre gostei muito de escutar aquelas músicas motivacionais, sabe? Aquelas músicas que você escuta e, tipo, você fica, não, eu vou vencer, que eu vou fazer, que vai dar tudo certo, que é só lutar muito, que vai acontecer, as coisas vão fluir. Então eu sempre gostei desse tipo de coisa, desse tipo de música. E esse era o meu tipo de música secular que eu escutava, e eu achava que tudo ok. Só que assim, depois que eu fui pegando mais intimidade com Deus, que fui me aproximando mais de Deus, irmãos, parece que, tipo assim, o Espírito Santo ele trabalha na gente de uma forma única. E aquilo meio que perdeu a graça pra mim, tipo, eu botar uma música secular aqui pra tocar e, tipo, eu falo, tá, mas por que eu tô escutando isso? Eu não posso escutar aquela música lá que louva a Deus? Por que eu tô escutando isso? Querendo ou não, essas músicas motivacionais, a maioria delas coloca a gente no centro da nossa vida, como se, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo, eu sou incrível, eu sou o capitão do meu barco, tipo assim, tá, e cadê Deus? E cadê Jesus? Tipo, a gente tira ele do centro pra colocar a gente lá, entendeu? Então, tome muito cuidado também com as músicas que vocês escutam, porque isso também influencia. E cara, deixa eu ver aqui, ó, eu fiz uma colinha aqui pra ver o que eu tenho que falar. Tá, já falei de roupas, filmes e músicas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, mas assim, gente, se vocês tiverem tempo, né? Porque às vezes isso é muito difícil, mas se vocês se cercar, sabe, toda a sua vida com coisas que só glorificam a Deus, vocês vão ver, cara, vocês vão ver coisas sobrenaturais. Eu falo isso porque eu consegui fazer isso, gente, porque eu tava desempregada, então, então foi mais fácil. Eu não tinha contato com o mundo, tanto contato com o mundo lá fora. Então eu conseguia, quando eu ia assistir um filme, assistir um filme cristão. Quando eu queria escutar uma música, escutar uma música cristã. Quando eu queria lia a Bíblia ou um livro voltado pro cristianismo. Então, tipo assim, a minha vida toda tava girando em volta de Deus, cristocênica. E, tipo assim, cristocêntrica, né? Eu acho que eu falei errado. E, tipo assim, gente, foi lindo, foi sobrenatural. Eu vivi experiências com Deus maravilhosas. Então, é isso, gente. Renúncia e busca desesperada por Cristo. São as duas coisas que me fizeram ter mais profundidade e mais intimidade com Deus. E é algo que a gente precisa estar sempre trabalhando e buscando, porque a nossa rotina ela é bem cansativa, a gente trabalha muito, às vezes estuda e tem outras coisas, tem família, casa para cuidar, um monte de coisa. Então a gente precisa se esforçar para continuar deixando Deus como a nossa principal prioridade, como a nossa primícia. Então, ao acordar, fale com Deus, se possível, coloca um louvor, louva Ele, faz tudo que está ao seu alcance para glorificar e exaltar o nome dEle, que eu tenho certeza que você vai viver uma profundidade maior na presença dEle. Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, se inscrevam, compartilhem com as pessoas. E é isso, tá bom?